Este caso tomou conta da internet e eu precisava vir aqui para falar sobre ele. Um jovem de 18 anos tirou zero na redação da FUVEST em 2026. Ele disputava uma vaga no curso de Direito da USP e ele foi eliminado na segunda fase. E entrou na justiça pedindo aí uma justificativa da nota. O caso então viralizou quando a redação dele veio a público. E quando você lê a primeira frase, entende imediatamente porque todo mundo parou para falar sobre isso. A primeira fase da redação dele é: perpassa em altivez pela procela, a grandiloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer reconte. Eu li essa frase 3 vezes e eu vou ser honesta, é uma frase tecnicamente construída. Tem ritmo, tem som, tem palavras que a maioria das pessoas nunca vai usar na vida. E tirou zero. E hoje eu vou explicar por quê. E mais importante, o que esse caso tem a ver com a sua redação no concurso policial. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora de língua portuguesa já há 30 anos, tenho experiência em correção, em elaboração de provas discursivas e esse tema é o centro do que eu ensino. E esse caso da FUVEST é a ilustração mais precisa que eu já vi do erro mais caro que existe em qualquer prova dissertativa. Primeiro, o contexto do caso. O Luiz Henrique, o candidato, ele disputava direito na USP. Segundo a FUVEST, ele foi eliminado porque o texto não abordou o tema proposto pela banca. O tema era: o perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. A banca ela foi clara ao explicar o problema. O texto tinha referências a pensadores, conceitos filosóficos, vocabulário sofisticado. Mas, segundo a avaliação, havia mais preocupação em exibir erudição do que em construir um posicionamento real sobre o tema do perdão. Sobre essa questão do perdão ser condicionado ou limitado, esse era o aspecto. 3 professores ouvidos aí pelo G1 analisaram a redação e chegaram à mesma conclusão. O vocabulário rebuscado, ele comprometeu a argumentação. Um deles disse assim que as referências ficavam empilhadas, sem servir à argumentação do tema. O outro apontou que era difícil identificar uma tese clara e os argumentos automaticamente que iriam sustentar essa tese. E o próprio candidato disse que sempre teve um estilo de escrita com um vocabulário não tão usual. Ele valorizava isso. Esse era o jeito que ele escrevia. O problema é que a banca não estava avaliando o estilo, estava avaliando a resposta ao comando. Existe uma distinção que separa quem escreve bem de quem aprova em prova discursiva. Escrever bem é uma habilidade, responder ao comando é outra. As duas, óbvio, podem coexistir e é excelente quando elas coexistem, mas quando existe conflito entre as duas coisas, a prova sempre vai privilegiar quem respondeu ao comando. Vocabulário rico, mas que não serve ao argumento, é apenas uma decoração, e decoração não pontua. Agora, a pergunta que importa para você, que está se preparando para a Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal ou qualquer outro concurso da área policial, o que esse caso tem a ver com a sua redação? Tudo. O erro do Luiz Henrique na FUVEST é uma versão meio que amplificada de um erro que acontece com muita frequência nas provas policiais. Não com um vocabulário assim rebuscado, porque o público de concurso policial em geral não tem esse tipo de escrita, mas com o mesmo mecanismo de fundo, priorizar o que o candidato quer dizer em vez de responder ao que a banca pediu. O concurseiro que estuda muito, que leu sobre os temas, que tem repertório, às vezes ele chega na prova e começa a despejar tudo aquilo que ele sabe no texto. Ele cita dados, ele menciona a legislação, ele desenvolve raciocínios, mas ignora um dos aspectos obrigatórios, ou desenvolve um aspecto que a banca não pediu porque estava lá no texto base e parecia relevante, ou escreve uma introdução longa, criativa, mas não deixa espaço para cobrir todos os argumentos. O mecanismo é o mesmo. O candidato colocou o que queria falar acima do que a banca pediu.
Eu digo isso há 30 anos. A banca, ela não vai premiar texto bonito sem organização. Ela premia texto que seja correto, completo, alinhado ao comando. O que é um texto correto? Que não foge do tema, não tangencia o tema. Completo, que cobre todos os argumentos obrigatórios. Alinhado ao comando, que respondeu exatamente ao que foi perguntado. Então essas são 3 palavras que descrevem o critério de avaliação de qualquer prova dissertativa séria. A FUVEST usa isso. A SEBRASP usa isso. Qualquer banca que avalia texto escrito usa alguma versão disso. O vocabulário sofisticado, as citações de pensadores, as construções elaboradas, eles somam quando servem a esses 3 critérios, mas eles subtraem quando competem. Então, no caso da FUVEST, o vocabulário competiu com a clareza da tese. O texto ele perdeu a sua capacidade de mostrar à banca que havia ali um posicionamento definido sobre o tema. E sem uma tese clara, sem desenvolvimento coerente dos aspectos, o texto acaba não cumprindo a função básica de uma dissertação argumentativa. Tem um ponto específico desse caso que me chamou muita atenção. O candidato disse que ele tem um histórico acadêmico de destaque em produção textual, premiações ao longo da sua formação escolar. Ele não era um mau escritor, era provavelmente um escritor acima da média, mas tirou 0. Por quê? Porque a competência que ele desenvolveu e valorizava não era a competência que a banca estava avaliando. Esse é o aviso mais importante desse caso. O que você é bom pode trabalhar contra você se não estiver a serviço do que foi pedido. Agora, deixa eu conectar isso diretamente com o que acontece na prova policial. A SEBRASP, que é a banca da PF e da PRF, ela tem um critério de avaliação assim, muito específico. Ela quer que você entenda exatamente o tema proposto, que você assuma um posicionamento assim, compatível com o comando, que você desenvolva todos os aspectos obrigatórios e que você organize tudo numa estrutura clara de texto dissertativo. Então, muda o assunto, mas a lógica é sempre a mesma. O que isso significa na prática? Que quando a proposta ela pede aqueles 3 aspectos específicos, esses 3 aspectos eles precisam aparecer no texto, cada um com o desenvolvimento próprio. Eu não misturo esses aspectos, eu não pulo um deles. O candidato que escreve 3 parágrafos de altíssima qualidade sobre 2 aspectos e acaba esquecendo um terceiro, vai perder a pontuação do terceiro. Então não importa a qualidade dos outros 2. E o candidato que escreve assim 3 parágrafos medianos, mas consegue cobrir todos os 3, ele pontua mais do que quem ignorou um. E isso não é uma opinião, é a lógica do critério de avaliação. Aspecto não coberto é ponto perdido, sem compensação possível. Então, assim, no concurso da PF de 2021, 16% dos candidatos que estavam dentro das vagas pela prova objetiva saíram da lista por causa da redação. Esse número ele inclui candidatos que sabiam conteúdo, que dominavam as matérias, que chegaram preparados, mas alguma coisa na redação comprometeu a nota. Algum aspecto ficou esquecido, fugiu do tema ou tangenciou, a estrutura não correspondia à dissertação que a banca pediu. E aí o caso da FUVEST, ele é dramático porque ele é público, porque ele viralizou, porque a frase de abertura parece incompreensível. Mas o mecanismo de fundo, ele é o mesmo que se repete nas provas policiais toda vez que um candidato coloca o que quer dizer acima do que foi pedido. E aqui, chego no ponto central de tudo que eu ensino. E estrutura vem antes da escrita. Antes de escrever a primeira linha, você precisa saber qual é o tema exato que a banca pediu, quais são os aspectos obrigatórios, qual é a tese que os aspectos obrigatórios juntos estão pedindo que você defenda. Como o esqueleto do texto vai ficar organizado para que nenhum desses aspectos fique de fora. Quando você responde essas 4 perguntas, antes mesmo de começar a redigir, você entra no texto com direção. Você não improvisa, você não usa o espaço para mostrar o que você sabe, você usa o espaço para responder ao que foi perguntado. O Luiz Henrique ele escreveu sobre o perdão. Esse era o tema,
mas a banca pediu um posicionamento sobre o perdão ser condicionado ou limitado. Essa é a diferença entre o tema geral e o recorte específico. Escrever sobre o tema não é a mesma coisa que responder ao recorte. E é exatamente esse desvio que a banca chama de fuga do tema, às vezes tangenciamento do tema. Você pode ter escrito um texto formidável sobre o perdão. Se ele não responde à delimitação que foi pedida, ele não serve para aquela prova. Tem mais uma camada nesse caso que é importante mencionar. Luiz Henrique disse que suas referências são textos muito eruditos, que esse é o estilo de escrita que desenvolveu. E eu acredito nele. Mas existe uma diferença entre ter um estilo de escrita e saber quando usar esse estilo. A redação de vestibular, a redação de concurso, qualquer texto avaliado assim por uma banca tem um receptor específico e um objetivo específico. A clareza da comunicação, ela é parte do critério. Um texto que o corretor não consegue acompanhar assim com fluidez vai comprometer a avaliação, independente de quantas referências sofisticadas ele utilizar. Então, eu não estou dizendo que o estilo do Luiz Henrique é errado. Estou dizendo que ele não estava a serviço do texto certo para aquele contexto. E isso vale para o concurseiro policial. Não é sobre escrever simples, não é sobre escrever bonito, é sobre escrever claro. Um texto claro, com estrutura identificável, com tese definida, com argumentos que cobrem os aspectos obrigatórios, esse é o texto que aprova. Com vocabulário do dia a dia ou com vocabulário mais sofisticado, contanto que a clareza esteja preservada. Existe assim uma armadilha específica aqui que eu preciso nomear. Candidato que acredita que usar termos técnicos, expressões em latim ou mesmo referências filosóficas vai impressionar a banca? Não vai. A banca não está procurando impressão. Ela está procurando competência comunicativa. Competência comunicativa é essa capacidade de transmitir uma ideia com clareza, com precisão e relevância dentro de um contexto determinado. Então, vocabulário sofisticado que obscurece a ideia não é competência, acaba sendo ruído. Então, na prova policial, isso se traduz de forma ainda mais direta. A banca quer ver que você entendeu o tema, que você assumiu um posicionamento, que você defendeu os aspectos pedidos. Ponto. Se você fez isso com frases simples e diretas, você pontuou. Se você fez isso com construções elaboradas que ainda assim comunicam com clareza, você também pontuou. O critério é a resposta ao comando, não o nível de sofisticação da escrita. Então, se você chegou até aqui, você já entendeu o ponto central deste vídeo. Mas eu quero ir um passo além e falar sobre como você aplica isso na sua preparação. O maior risco para o candidato de concurso policial não é não saber escrever, é treinar sem feedback. É escrever redação atrás de redação sem ter alguém que diga se o texto cobriu os aspectos, se a tese está alinhada ao comando, se a estrutura responde ao que foi pedido. Esse é o trabalho que a mentoria Escreve que Passa faz junto com você. Curso com método completo, correção de redação ilimitada pela professora Ana Cristina e encontros ao vivo, mensais, para revisar erros em tempo real. As vagas, elas ainda não estão abertas, por enquanto, mas eu tenho um grupo em que eu vou publicar as informações de abertura antes mesmo de publicar para o público geral. Então, quem está nesse grupo, entra primeiro. O link está aqui na descrição. Se você quer chegar no concurso com a certeza de que a sua redação não vai ser o ponto que vai te tirar da lista, esse é o lugar certo para você estar. Agora, voltando ao caso, o Luiz Henrique disse que só queria entender a nota. E eu acho que esse é um desejo legítimo. Todo candidato deveria poder entender o critério que determinou sua pontuação. Mas o que esse caso ensina, ainda mais do que qualquer comentário sobre o vocabulário dele, é que dominar a língua e dominar o texto dissertativo são habilidades diferentes. Uma não substitui a outra. E para quem está treinando para o concurso policial, precisa das duas. Precisa de clareza de escrita, precisa de precisão no atendimento ao comando da banca.
O concurseiro que aprende a ler a proposta antes de escrever, que mapeia os aspectos, que monta o esqueleto, que só então redige, é um candidato que não vai correr o risco de tirar 0 por um vocabulário difícil, nem por um vocabulário muito simples. Ele corre muito menos risco de tirar 0 por qualquer motivo, porque ele respondeu ao que foi perguntado. E no fim, é só isso que a banca quer. O link do grupo de espera está na descrição.